Bom, então vamos lá. Sejam todas muito bem-vindas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem em torno de umas 30 mulheres, eu acho, no grupo agora. E eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, que foi um convite da Rei e da Ju. Eu agradeço muito, porque bateu muito forte em mim. Que esse é um livro que realmente transformou a minha vida. Foi o início de uma jornada muito profunda de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E principalmente de retomada do meu poder pessoal, do meu poder como mulher, como profissional, como mãe, enfim, como ser humano. Então, é um livro que me toca o coração, e eu não sei quantas de vocês leram ou não, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo desse encontro. Mas eu fiquei muito feliz, muito animada quando a Rei me mandou uma mensagem dizendo que a Lei e a Júlia tinham comprado o livro e queriam a minha companhia para ler junto, porque realmente é um livro muito denso, muito profundo. E quem ainda não começou a ler, quem ainda não teve contato com esse livro, pode estranhar um pouquinho essa leitura no início. Ele não é um livro comum, ele é um livro bastante complexo, eu diria, para quem ainda não teve nenhum contato com arquétipos, com psicologia, com contos, com histórias, né? Ele é um livro, basicamente, é um livro de uma psicóloga junguiana, e ele é um livro baseado em contos, em lendas, em histórias antigas que nos trazem muita sabedoria a respeito do nosso feminino, do nosso poder pessoal, da nossa relação conosco e com o mundo. Então ele tem tudo a ver com o meu trabalho também, não é à toa que eu comecei por ele e que eu acabei onde eu tô hoje, né? Acabei não, né? Tô no meio do caminho aí, de onde tô hoje, trabalhando com relacionamentos, trabalhando muito com mulheres, com grupos de mulheres especificamente. Então é uma honra para mim estar aqui. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu não tô aqui como professora, eu não estou aqui como psicóloga de vocês, eu estou aqui como parceira dessa leitura. Obviamente, eu estou conduzindo o grupo porque acho que o intuito é que eu traga o meu conhecimento, a minha sabedoria, as coisas que eu já estudei a respeito dele para vocês, para ajudar a desvendar tudo que tem aqui dentro, porque é literalmente é como um estudo de uma Bíblia mesmo, eu costumo chamar da Bíblia feminina, né? Então tem muitas coisas que podem ficar por baixo de um entendimento nosso, prático, quando a gente não está em contato com essas questões dos arquétipos, das simbologias que ele traz. Então, a minha ajuda para vocês vai ser essa, mas eu vou estar aqui de igual para igual com vocês, passando por todos os capítulos e reaprendendo tudo que ele pode nos ensinar, porque a cada leitura que a gente faz desse livro, e eu não sei aqui quem leu uma vez ou mais de uma vez, vai entender o que eu estou falando. Cada vez que a gente lê cada um dos capítulos, a gente tem a possibilidade de tirar novos insights, novos aprendizados e desvendar novas questões a respeito da gente mesma. Porque a cada momento que a gente lê, a gente está num capítulo da nossa vida também. E isso vai fazer muita diferença no nosso entendimento a respeito do que ela diz aqui. Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu vou deixando o pessoal entrando aí, né? Vou deixar o pessoal entrar à medida que forem chegando. Mas eu queria pedir para vocês assim, primeiro, não é para ser um to-do, né? Bom dia, Sabrina. Não é para ser mais um to-do na nossa vida, acho que nem eu preciso, nem vocês precisam, né? De mais um compromisso que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Não, é para ser um momento justamente de vocês, nosso, de soltar todo o fazer, soltar o tenho que, soltar aquelas coisas que a gente está o tempo todo pensando que a gente precisa fazer ou ser na vida. Então, realmente, eu quero que seja um espaço de reencontro com a gente mesma, tá? Para isso, eu vou pedir algumas ajudas para vocês. Primeiro, que vocês estejam aqui inteiras, né? E por estar inteiras é estar com vocês mesmas, muito mais do que estar comigo. Estejam aqui por vocês, porque se vocês estiverem por vocês, esse vai ser um encontro muito potente, todo sábado que a gente for se encontrar, eu tenho certeza. Então eu falei para vocês trazerem um chazinho, um café, alguma coisa que seja comfy, né? Essa coisa que a gente usa normalmente para acolher a gente mesma. Então essas bebidas, elas não são só um café ou só um chá, elas são também parte de um ritual que a gente faz
E se vocês ainda não têm, não sei quem de vocês não tem um ritual individual, de pegar um chazinho, de acender uma velinha, de fazer alguma coisa assim sutil, se não tem, eu sugiro muito fortemente que vocês tenham e que vocês façam esses rituais sempre um pouquinho antes de vir para cá, ou durante também, é muito importante, porque a gente vai ver aqui, nesse estudo desse livro, que a nossa energia, ela é fundamental para tudo que a gente quer realizar nesse mundo, e para tudo que a gente quer ser, e para todas as amarras que a gente quiser soltar na nossa vida. Então, os rituais também vão fazer parte disso. A segunda coisa que eu queria pedir para vocês é que quem puder e se sentir confortável de ligar a câmera, eu agradeço, porque isso também é energia, isso também é troca, eu olhar para vocês, eu ver a carinha de vocês, ver as expressões de vocês, e principalmente vocês com a câmera ligada, vocês sempre vão estar mais presentes do que com a câmera desligada. Isso pode parecer bobagem, mas é muito profundo. Então, sempre que a gente está mostrando o nosso rosto, seja ele como for, seja com maquiagem, seja sem maquiagem, seja escabelada, seja penteada, a gente está de corpo e alma ali. Não tem problema, claro. Fique à vontade. Não é um chamado, é que nem de novo, né? A primeira coisa que eu falei não é para ser um to-do, tá? Não se sintam pressionadas, mas eu tô falando para vocês mesmo, né? Vocês vão estar mais inteiras aqui e vão aproveitar muito mais se vocês puderem ligar a câmera também, tá? Sempre que possível, então, liguem, se não for possível, tudo bem, mas experimentem também esse lugar. E aqui a gente vai trabalhar, vocês vão ver. Primeiro eu queria que vocês me dissessem quem aqui já leu o livro, ou já começou a ler o livro, e quem nunca leu ou nem tem o livro. Vocês me falam no chat para eu saber? Só para eu ter uma base, assim, de como é que a gente está. Mas durante a leitura, enquanto vocês vão me escrevendo aí no chat, eu vou falando para vocês. Durante essa leitura, a gente vai ver que o principal intuito dela, e eu acho que a grande missão da autora ao escrevê-lo foi justamente que a gente voltasse a ser quem a gente é, genuinamente. E começasse a deixar para trás aquelas máscaras que a gente precisa vestir, né, para sobreviver, principalmente num mundo patriarcal, muito mais masculino, que foi o mundo até então, né? E isso não tem nada a ver, tá, gente? Eu não vou entrar aqui em questão de feminismo, de machismo, não é sobre isso. É sobre literalmente, não sei quanto vocês estão familiarizadas com esse tema, mas estávamos num mundo patriarcal e estamos numa transição planetária geral de um mundo muito mais masculino para um mundo feminino, que é o mundo do sentir, é o mundo do sutil, é o mundo da intuição, e tudo que a gente vai falar aqui ao longo desse livro, tá? Ela fala muito sobre isso. E essa coisa da gente se mostrar, que faz parte não só da gente falar sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, mas também mostrar o nosso rosto, mostrar a nossa imagem da forma como ela realmente é, faz parte de soltar essas amarras. Faz parte da gente deixar para trás aquela ideia de o que vão pensar de mim, como o outro está me vendo aqui, nesse lugar, dessa forma, desse jeito. Então, eu vou sempre incentivar vocês a se mostrarem, não só aqui, mas na vida, fora daqui também, o tempo todo, porque é isso que a gente vai resgatar aqui com esse livro, sabe? A gente viver a nossa identidade real e verdadeira, apesar de todos os medos e de todos os riscos que isso traz para a gente, né, no dia a dia. Bom, dito isto, oi Lu, adoro quando desliga a câmera, vou festejar todas. Vamos ver aqui o que vocês mandaram, quem leu e quem não leu, vamos ver. A Rei, a Ju, tá? A Fê tem o livro, mas nunca leu, olha que interessante, talvez esse seja o chamado, deixa eu admitir aqui ela. Tem o livro, mas não consegui manter a leitura. Pois é, Andréia, isso é muito comum e por isso também, esse foi um incentivo pelo qual eu resolvi abrir esse grupo, porque eu mesma também, eu demorei muito para conseguir ler sozinha, e eu sei que é muito mais difícil e é muito melhor quando a gente está acompanhada, porque a troca é muito rica. Vocês vão ver que a ideia aqui é que eu fale, eu vou trazer sempre a todo encontro a minha visão do capítulo que a gente vai ler, e vou abrir depois, obviamente, para a gente fazer a troca, porque é na troca que a gente tem o maior ganho,
tá? Então vai ser muito legal. Sabrina nunca leu, a Clara também não vai comprar. Ótimo. A Bru já leu 2 vezes. A primeira vez aos 30 e a segunda aos 40, mas sempre foi uma leitura sozinha. Ótimo, Bru. Eu tenho certeza que essa leitura vai ser diferente das outras, né? Porque, principalmente, a última vez que eu li esse livro, que eu consegui ler inteiro, nossa, nem me lembro, acho que eu devia ter por volta de 30 anos também. Eu não tinha nenhum décimo da consciência que eu tenho hoje e do conhecimento que eu tenho hoje. Então, assim, vai ser outra leitura também. Eu tô super animada para ler aqui com vocês agora. Bacana. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais recados. Câmera. O áudio, vou pedir para vocês deixarem o áudio desligado só para não ficar ruídos, né? E aí, de vez em quando, eu vou abrindo, né, para vocês falarem, quando eu perguntar alguma coisa, ou quando eu abrir para os insights de todas, aí a gente vai organizando isso, tá? O áudio tá bom, eu nem perguntei para vocês esse meu fone, eu não sei se tá tão legal, tá? Ótimo, beleza. Então, vocês, qualquer coisa, me mandem no chat, né? Ou abanem aqui para mim, se quiserem falar, que aí eu organizo para vocês falar, tá? O que eu queria explicar para vocês? Ontem eu quebrei muito a cabeça, na verdade, não só ontem, né? Acabou ontem esse quebra-cabeça aqui, para pensar como é que a gente ia fazer essa leitura de uma maneira efetiva, de uma maneira que não demorasse uma vida, né? Porque olha o tamanho desse livro, gente. E cada capítulo, ele é muito intenso, ele é muito denso, então tem capítulos, assim, com 30 páginas, mas que eu não conseguiria falar dele em um encontro só, tudo que eu gostaria de falar. Então eu fiquei quebrando a cabeça para dividir os encontros, pensando quantos meses a gente vai ficar junto e tal, e eu decidi sentir, porque isso também é uma coisa que eu quero. Fazendo isso, eu também quero que vocês se sintam à vontade de fazer isso na vida de vocês, seguirem mais a intuição, seguirem mais o flow de vocês. Algumas de nós vão ser muito práticas e organizadas, né, e precisam de previsibilidade, precisam de estrutura. Outras de nós vão fluir muito mais na intuição, no deixa que a vida vai vivendo, vai se organizando, eu vou sentindo a cada capítulo como é que eu vou fazer, e tá tudo certo, mas como esse é um grupo conduzido por mim, eu vou conduzir da forma como faz mais sentido para mim, e eu espero que faça sentido para vocês também. Então eu resolvi que eu não vou dar para vocês aqui hoje, tal encontro vai ser tal capítulo, tal encontro vai ser tal capítulo, papapá, tudo bonitinho, porque eu mesma não consegui chegar nesse lugar, tá? A gente tem 14 capítulos, mais o 15º que é o pós-fácil lá, então eu tô contando 14 capítulos. São 500 e tantas páginas, acho que são 503 páginas no total, os 14 capítulos. Só que tem isso, cada capítulo, tem capítulos que a história é muito longa, ou que tem muitas lendas naquele capítulo, e cada uma das lendas, cada uma das histórias, cada um dos contos traz mais de um grande insight. Então eu não consegui dividir assim, vai ser esse capítulo, um capítulo por encontro, não vai ser assim. E eu vou deixar isso fluir encontro por encontro. Até para manter, talvez, a presença de todas vocês, no sentido não de presença de estar aqui, mas da vontade de continuar desbravando o que esse livro nos traz, tá? Então, a única coisa que eu vou trazer aqui para vocês hoje é que o próximo encontro nosso, que vai ser no final de 2000, olha que doida, no final de outubro, depois vou passar a data para vocês, vai ser da introdução mais o capítulo 1, que é o capítulo da La Loba, que vai dar, quer ver, vou mostrar para vocês. Eu tô com o livro aqui capa dura, eu não sei se os outros se o livro de capa normal vai mudar as páginas, tá? Mas é capítulo 1 e capítulo 2, desculpa, capítulo 1, não, introdução e capítulo 1, que é o capítulo da La Loba. No meu livro aqui é até a página 52. Então é tranquilo da gente ler em um mês, eu acho, né? 52 páginas, vocês podem ir lendo no tempo de vocês. Já aviso que não é, para quem não leu ainda, não é um livro para a gente ler de carreirinha, assim, que a gente vai ler, não é assim, tá? Você pode até conseguir, mas eu não sugiro que a gente leia desse jeito. Então, por isso que eu vou aos pouquinhos, até porque no primeiro encontro, depois a gente pode dar uma acelerada, mas nos primeiros encontros eu quero ir devagar, até para a gente conseguir tirar tudo que pode tirar, né? Espremer esse suquinho aqui até o fim, para que isso fique bem integrado. Vocês vão perceber que alguns capítulos, se não todos, vocês vão precisar ler mais de uma vez. Então, por exemplo, a gente vai falar aqui, vamos falar da introdução e da La Loba no próximo encontro. E aí, depois, vocês vão ler antes do próximo encontro, e depois do encontro, talvez vocês sintam necessidade de relê-lo.
E aí vai vir outra leitura, sabe? Vai integrar muito mais os ensinamentos. Então, eu sugiro mesmo que vocês façam isso. E eu estou programando. Capa comum também, tem 52. Ótimo, então tá igualzinho. Então, eu sugiro realmente que vocês leiam mais de uma vez. E por isso que eu estou dando também aos pouquinhos. Então, 52 páginas em um mês é tranquilo de ler, né? E aí, a próxima, a gente vai vendo também, não muitas páginas, para que vocês consigam reler, se quiserem, a introdução e o capítulo da La Loba, e depois leiam o próximo que eu vou indicar, tá bom? O que vai acontecer? E aí, depois de cada encontro, eu vou abrir lá o nosso grupo de WhatsApp para vocês compartilharem um pouquinho dos insights de vocês, porque, como eu falei, essa troca é muito rica. E é nela que vão surgindo, talvez, dúvidas, angústias, novas percepções, né? Perguntas, enfim. A gente vai trocando e a gente vai se ajudando nesses entendimentos para virar as chaves que precisam virar, tá? Então, vão ter alguns momentos que eu vou abrir o grupo de WhatsApp para essa troca, para que a gente consiga fluir ainda melhor. Por que eu estou dando a introdução e o capítulo 1, né? Que é pouquinho. Porque para vocês começarem a entenderem, a se familiarizarem com a linguagem desse livro, que, como eu falei, não é uma linguagem fácil, né? Principalmente para quem não está muito alinhada com a questão dos arquétipos, não gosta muito dessa coisa de contos. Eu mesma, quando li a primeira vez, ai, que coisa chata, que barba azul, que palhaçada é essa, né? Na época eu não sabia nada de nada disso aqui. Então, às vezes pode ser difícil. Eu peço que vocês insistam, que vocês não desistam dele, porque depois nos encontros pode ser que fique muito mais palatável para vocês, tá? A ideia é essa, a ideia é que eu ajude vocês a fazer desse livro algo mais palatável. Pode ser que vocês vão ler e vão dizer, nossa, a Bruna é louca, o livro é maravilhoso, eu amei, tá? Maravilhoso, melhor ainda, tá? Que seja assim. Mas foi o Barba Azul que te travou, André, é isso, Barba Azul. E isso é uma coisa muito boa, que bom que você falou isso, André, olha só. Sempre que a gente trava em alguma coisa nesse livro, gente, isso é para a vida também, né? Mas vamos falar só desse livro por enquanto. Sempre que a gente travar em alguma parte desse livro, é muito interessante que vocês façam anotações. Ó, travei aqui, essa parte me pegou, essa parte achei chata, sei lá, me deu sono, eu senti dor de cabeça, eu senti... Muita coisa pode acontecer, tá? Quando eu falo que esse livro tem vida, ele tem energia, é real, gente. E por isso até a Clara me perguntou ontem, você acha que vale a pena pegar no Kindle? Eu amo Kindle, eu uso Kindle super, mas este livro, eu não sei. Para mim tem que ser no papel, porque ele tem energia, ele tem vida, e ele vai mexer com lugares de vocês que muitas vezes vão apresentar sintomas físicos, inclusive. Pode ser sono, pode ser angústia, pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser desinteresse, né? Travei, não quis mais, nossa, achei chato, qualquer coisa. Sempre que travar, anotem. Onde é que parou? E qual foi a sensação? Eu quero que vocês entrem em contato com a sensação que aquilo ali causou em vocês. Então, por exemplo, travar no Barba Azul é muito significativo. Não em todos, né? Mas o Barba Azul é um conto que trata de uma parte da nossa psique muito importante e que fala muito de relacionamentos. Então, a ideia é que a gente consiga desbravar isso, e eu trazer para vocês a minha contribuição sobre o depara, fazer o depara, sabe? De o que essa história significa e como que ela pode se refletir na sua vida de maneira prática. Ou seja, que parte você travou nessa? Talvez tenha isso aqui para olhar. Talvez tenha essa questão inconsciente que você não está olhando. Tem uma crença aí raiz que está te pegando nesse lugar, que provavelmente você está projetando no seu comportamento, na sua relação. Então, é desse jeito que eu quero conduzir esse grupo. Faz sentido para vocês? Faz, beleza. Então, anotem sempre que vocês travarem, tá? A gente vai começar pela introdução e pela La Loba, que é, digamos, a parte mais facilzinha. Então, na introdução, ela vai falar um pouquinho sobre o que é o livro e sobre como foi, né, da onde surgiu a ideia desse livro e a que ele se propõe. E aí eu queria ler alguns trechinhos aqui rápidos da introdução para vocês. Que bom, que legal. Eu estou conseguindo olhar algumas coisas que vocês estão falando no chat, tá? Mas depois eu leio com calma. Eu queria ler algumas partezinhas. Me digam se todas estão com o livro na mão ou não. Sim? Sim?
Escrevam no chat, gente, se alguém não tá com o livro. A Clara eu sei que não tá ainda. Ai, que linda essa capa, eu não conhecia essa capa. A capa da Lua ali, bonitona. É o vermelhinho, que é o da capa dura. Esse aí é a capa normal, né, Lu? Acho que é. Boa. Se alguém não tiver o livro, só me deixa saber aí no chat, por favor, tá? Não, a Fê também não tá. Tá bom, legal. A Clara e a Fê não estão, então. Bacana. Então, vamos lá. Gente, tô com umas coisas do Gemini aparecendo para mim aqui. Quem mandou? Não quero. Tá. Então, eu vou ler um pouquinho. A Bru também não tá bom. Mas a Bru já leu 2 vezes também, né? Então, ok. Mas você vai pegar, né, Bru? Pelo amor de Deus, tem que ter o livro. Então, eu vou aproveitar que algumas não estão com livro, outras que estão com livro. Ah, legal. Outras que estão com livro, mas ainda não leram, e vou trazer alguns trechos da introdução que eu quero ler aqui junto com vocês para dar o tom do que é esse livro e de qual é o intuito dele, tá? Então eu vou ler aqui alguns trechos. Na primeira página da introdução, ela já fala assim, lá no finzinho da página: a mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta. Eu até fiz um post no Instagram ontem com essa frase, né? Não sei quem viu. E aí ela traz, por que mulheres que correm com os lobos, né? A gente vai entender já na introdução, ela traz um pouquinho dessa história. Mas ela fala assim: os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua família. Desculpa, olha eu inventando palavras, sua matilha. Tem experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Tem uma determinação feroz e extrema coragem. E aí, quando a gente lê isso, a gente pode, nossa, eu não me sinto assim, né? Eu sou muito, não tenho essa coragem, não tenho essa determinação, acho que eu sempre desisto das coisas, enfim, a gente começa a trazer um monte de questões, né? Mas ela está falando da nossa natureza. O que ela está querendo dizer aqui? Todas nós temos essa natureza, só que muitas vezes ela foi esquecida, ela foi subjugada, ela foi colocada de lado por todas as máscaras sociais, a cultura e tudo que nos aconteceu, que foi abafando essa força, essa coragem. Então é isso que a gente vem resgatar aqui. Daí lá na página 18 ela fala: a teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa, profunda. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto a questões mais profundas e importantes para as mulheres. E aqui, essa parte me pega muito porque foi justamente aqui que eu me vi, anos atrás, quando eu peguei esse livro, e eu já fazia terapia, inclusive foi a minha psicóloga da época que me indicou esse livro, e era uma terapia cognitiva comportamental. E não sei quem entende um pouco dessas linhagens aí da psicologia. E eu fiquei, acho que quase 10 anos em terapia. E eu senti justamente essa falta. Eu senti que faltava algo na psicologia tradicional que me gerasse realmente os resultados que eu pretendia ter. Eu fiz quase 10 anos de terapia e eu olhava para minha vida e estava tudo exatamente igual. Eu estava com os mesmos tipos de relacionamentos, com os mesmos problemas financeiros, com os mesmos problemas profissionais, com a mesma angústia, com a mesma falta de vitalidade. E eu vou falar um pouquinho mais dos sintomas da desconexão com a gente mesma, que ela traz um pouquinho mais para frente aqui na introdução. Eu estava sentindo tudo aquilo. E eu falei, não pode ser só isso. Tem que ter uma resposta melhor do que a terapia tradicional. E aí eu fui atrás de buscar essa resposta. Então, eu entrei em contato com muitas técnicas terapêuticas, com muitas formas de buscar o desenvolvimento, e foi daí que surgiu o meu método, que é o método com o qual eu trabalho hoje, que é o método DEEP, porque eu senti justamente isso aqui, ó, que a psicologia tradicional, ela deixa muito a desejar em questões nossas, femininas, de reconexão com a gente mesma, de busca do nosso poder pessoal, que a gente não consegue numa terapia tradicional, muitas vezes, né? Obviamente, tem raras exceções, né? Tem profissionais que também
não se propõem a fazer essa terapia tradicional e conseguem nos ajudar nesse contexto, mas era uma necessidade minha, era uma falta que eu sentia da psicologia tradicional, e por isso eu fui buscar algo mais. E aí ela traz aqui: as questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. O que é isso aqui? Se vocês pararem para perceber, muitas vezes a gente... Eu já tô fazendo análise da introdução, gente. Não era essa a ideia, era só ler, mas eu prometo que é a última, depois eu só vou ler. O que é isso aqui? A gente é moldada sem perceber, muitas vezes, a um inconsciente coletivo, a uma cultura, a uma forma de ser e de estar, e às vezes a gente nem percebe. Quer ver? Filmes da Disney. Quem é que nunca assistiu a Cinderela, Branca de Neve, blá, 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 né? A gente cresceu com esses arquétipos aí sendo apresentados pra gente. Inconscientemente, a gente está o tempo todo comprando premissas de como temos ou não temos que ser, do que devemos ou não devemos fazer. O tempo todo. Principalmente hoje em dia com as redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não manda mais, né, no que a gente consome. A gente está rodando ali, daqui a pouco começa a aparecer coisas, e a gente está consumindo aquilo ali, a gente está comprando aquilo ali. E eu vou dizer para vocês que às vezes eu recebo mulheres que chegam para mim com um estereótipo do que é o relacionamento perfeito na cabeça, muito longe da realidade. Sabe aquelas coisas de, o homem tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, o homem isso, o homem aquilo. E aí julgam uma vida que não existe como sendo a vida real, e daí nada mais tá bom, nada mais serve, e a gente tem que tomar cuidado com isso também. Né? A gente tem que ter os critérios do que é bom pra gente, do que não é bom pra gente. Temos que ter os nossos valores bem estabelecidos, os nossos princípios bem estabelecidos, sem esquecer que a vida não é um quebra-cabecinha bonitinho, que tudo tem que se encaixar. Às vezes não vai se encaixar. E a gente tem que ter flexibilidade para isso também. Mas aí tá, vou parar de filosofar, senão vai ficar até amanhã aqui. Aí ela fala assim: o arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso em outros termos igualmente apropriados. Porque daí ela fala bastante da mulher selvagem aqui na introdução, ela vai explicar o que é isso. E aí ela fala: pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva, mas a mulher selvagem é a força que está por trás dela. Pode-se chamá-la de psique natural, mas também o arquétipo da mulher selvagem se encontra por trás dela. Pode-se chamá-la de natureza básica e inata das mulheres. Pode-se chamá-la de natureza intrínseca, inerente às mulheres. Na psicanálise, e a partir de perspectivas diversas, ela seria chamada de id, de self, de natureza medial. Então, estamos percebendo que é essa coisa muito que está dentro da gente, ela já está lá, ela não está fora, e a gente está o tempo todo buscando respostas fora, sabedoria fora, né, caminhos fora, e o que a gente vai resgatar aqui é entender que todas nós já temos esses caminhos, já temos essas respostas dentro da gente, a gente só precisa se reconectar com ela. Quando não cortados os vínculos de uma mulher com sua fonte de origem, ela fica esterilizada e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego, dela próprios ou de outros. Olha aqui. Vocês todas reconhecem isso como verdade, sim ou não? Não é? Eu me reconheço muito aqui. Passei uma vida aqui. E ainda tem coisa, sempre vai ter coisa, né, a trabalhar. Então, a gente está aqui para isso. E aí ela fala o seguinte: quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos representa ter um relacionamento, em parte, prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Olha só, eu vou dar só alguns, tá? Porque é uma lista gigantesca, eu vou só falar alguns. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante,
incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Quem se reconheceu em pelo menos uma dessas coisas aqui? Eu também. Olha que interessante. Preocupar-se em demasia com a opinião alheia. Temer procurar um mentor, mãe, pai. Temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita. Gente, quando eu li isso aqui de novo, eu falei, ai, 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 ó a Bruna, ó a Bruna. Gente, é muito forte. Encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade. Gente, tudo isso aqui é sintoma de desconexão com essa mulher selvagem, com essa força psíquica interna que a gente tem. Muito potente e que a gente não está usando. Eu vou ler só mais um trechinho aqui que eu tinha marcado, 2, na verdade. Mas antes disso, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês já passaram por alguma situação na vida de vocês em que vocês perceberam que vocês tiveram essa força, que vocês seguiram a intuição e deu certo, ou que vocês perceberam que tinham essa força dentro de vocês? Alguém já percebeu? Em algum momento da vida? Sim? Lu, Clara, sim? A Rei, a Jucinha, a Brucinha, a Clara e a Luana não sabem, mais ou menos. Eu quero que vocês visitem esse lugar, porque eu tenho quase certeza que vocês já sentiram isso. Só que talvez esteja tão longe de quem vocês estão hoje, vocês se desconectaram tanto dessa força que vocês até esqueceram. Mas é uma sensação assim de que, nossa, olha o que eu consegui fazer. Nossa, deu certo aquilo que eu achava. Nossa, eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha intuído isso. Sabe essa coisa que não se explica racionalmente? É esse lugar. E se vocês talvez não tenham passado por isso, é mais importante ainda que vocês estejam aqui e resgatem essa força. Porque quando vocês sentirem isso a primeira vez, vai ser muito disruptivo, e vocês vão entender que essa força sempre esteve aí e ela vai estar para sempre. E a ideia é que a gente consiga resgatar isso agora para cada vez mais a gente usar essa força, tá? Mais um trechinho aqui que eu achei interessante. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Porque às vezes a gente pega, nossa, mulher selvagem, coisa de maluca é isso, né? Eu vou virar uma doida e tal, uma bruxa. Não, não. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. É tudo o que for instintivo, tanto do mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. É a intuição, a vidência. Então, essa é a nossa parte bruxa, que a gente tende a olhar com olhos de, não, para ser bruxa tem que usar saião, e tem que fazer dança circular, e tem que só ficar jogando incenso e palo santo na casa, e não necessariamente é isso, sabe? E eu gosto muito de estar aqui nesse lugar representando essa mulher que pode ser tudo. Pode ser executiva de uma multinacional, pode ser psicóloga, pode ser filha, pode ser mãe, pode morar na cidade, pode gostar de campo, de praia, pode gostar de retiro espiritual, mas também não precisa. A gente pode viver uma vida normal, né, comum, com essa mulher selvagem ativa dentro da gente. A gente não precisa ir para o meio do mato e cantar mantra e viver de incenso e em silêncio 7 dias para isso. A gente não precisa. Se a gente quiser, a gente pode também, mas não é necessário. Então, esse meio do caminho, para mim, era uma referência que eu tinha muita dificuldade, porque quando eu comecei a entrar nesse mundo das terapias holísticas, né, da psicologia, do autodesenvolvimento, ou eu encontrava mulher de saião queimando incenso o dia inteiro no meio do mato, ou eu encontrava uma doida workaholic, né, que só queria trabalhar dentro de uma multinacional de salto alto. Para mim era muito difícil, porque eu queria ser todas. Eu queria estar integrada com isso. E aqui ela vai nos mostrar nesse livro que a gente pode ser todas. A gente já é todas. A gente só precisa escolher a cada momento qual delas a gente quer usar, né?
O material contido neste livro foi selecionado para lhe dar coragem. Olha que forte isso. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama Deus, ou todas as opções anteriores, se você possuir um coração singelo ou as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. E eu já dei spoiler da introdução inteira para vocês, maravilhoso. Agora vocês podem ler com os olhos de vocês. Essa foi a introdução. Aí a gente tem a introdução e o capítulo 1, então, para a gente falar no próximo encontro. A ideia era que esse encontro nem durasse 1 hora, mas como eu gosto de falar pouco, né, que vocês já sabem, já me conhecem, vai ser assim. Agora, antes de abrir para vocês falarem um pouquinho, e eu vou ler o chat enquanto vocês fazem isso, eu quero saber primeiro se fez sentido para vocês estar aqui. Faz sentido para vocês estar aqui? Porque pode não fazer sentido também e tá tudo certo. Olha, Bruna, não me identifiquei, acho que não tem nada a ver comigo nesse momento, e, né, não tem problema nenhum. Mas eu quero que vocês sintam que faz sentido estar aqui, para estar aqui. Fez sentido para todos vocês ou não? Sim? Boa. Legal. Clara foi a última das moicanas, praticamente. Eu convenci ela ontem de entrar. Vamos juntas, vai dar certo. Legal, André. Então, eu quero abrir para vocês falarem um pouquinho o que vocês acham. Primeiro, assim, quem sentir de se apresentar, já que estamos em pouquinhas e eu gosto de grupo pequeno por causa disso, né? Ninguém fica envergonhada, mas também se tiver vergonha não tem problema. Tem algumas de vocês que eu conheço, tem algumas que eu não conheço. Teve gente que entrou no grupo lá do TikTok, lá, né, do Instagram, que às vezes nem me seguia, enfim, tem amigas de amigas, então eu gostaria de conhecer um pouquinho de quem sentir de se apresentar, não precisa todo mundo, não precisa ser uma roda de apresentações, mas que vocês me tragam também os insights, como tá, o que foi esse encontro aqui para vocês, se vocês estão vendo sentido e qual é a expectativa também de vocês, eu quero ouvir qual é a expectativa de vocês para estarem aqui, o que vocês buscam estando aqui, tá bom? Quem sentir de falar, fica à vontade. Oi, posso falar? Oiê, pode? Fica à vontade. Bom, eu me chamo Bruna também, eu tenho 43 anos, sou mãe de 2 crianças, um menino de 12, uma menina de 9. Eu ganhei esse livro de aniversário quando eu fiz 30 anos de uma amiga, que é uma amiga de muitos anos, e esse livro para ela foi uma mudança muito importante na vida dela, foi o responsável por essa mudança. E quando eu fiz 30 anos, ela me deu, e foi a primeira vez que eu tive contato. De fato, é uma leitura difícil, dura, que muitas vezes mexe em lugares que a gente fica desconfortável, mas ele é, de fato, esse propulsor de mudanças, né? E é um livro que eu costumo dar muito de presente para outras mulheres também, quando eu sinto ali que isso faz sentido. E aí, com 40 anos, eu reli o livro, e foi muito importante, foi numa viagem que eu estava na floresta amazônica, e foi muito legal, assim, e é incrível como, embora seja o mesmo livro, era outro livro, né? Porque, na verdade, eu era uma outra pessoa lendo aquele livro, então as percepções foram completamente diferentes das percepções que eu tive da primeira vez que eu li. Só que eu sempre senti muita falta desse espaço para poder saber se o que eu estava sentindo estava fazendo sentido ou não, ou se era um delírio, ou se, enfim, eu tinha entendido aquilo da maneira como aquilo fazia sentido ser entendido. Então, eu estou muito empolgada com isso. Hoje eu estou fora de São Paulo, estou em Poços de Caldas, eu sou daqui,
E no fim esqueci de trazer o livro, mas eu tenho dois até. Eu tenho esse primeiro que essa minha amiga me deu com uma dedicatória, que é uma edição super antiga. Eu vou mostrar no nosso próximo encontro Legal. a capa, e eu tenho esse de Oba, capa dura. Então é isso, estou super empolgada. que Eu já legal. sou uma mulher mais conectada com a minha intuição, assim, eu me deixo ser guiada com muita frequência por ela ao longo da minha vida. As minhas escolhas, elas são muitas vezes no momento ali. Meus pais falavam, meu, mas não faz sentido, sei lá, uma escolha profissional, pra que você vai fazer isso, sabe? Você tá. E aí depois as coisas sempre se mostravam como fazia sentido, mas eu tô super feliz e super empolgada, é isso. Que ótimo, Bru. Seja muito bem-vinda. Que legal. Feliz de ter você aqui. Uma das mais experientes da leitura, né? Já leu 2 vezes, então vai ser muito legal essa troca. Bacana. Quem mais? Posso falar? Posso começar aqui a Vai, dupla. Ju. Vai, duplinha dinâmica, Gente, amada. eu sou a Júlia. é, eu já tive contato com esse livro há uns 10 anos atrás, que eu tinha uma amiga que lia muito e a gente sempre trocava muita figurinha. Então eu lia, mas nunca tive a coragem de realmente comprar o livro. Eu pegava o dela, a gente lia junto, conversava e esse ano eu senti essa mulher, né, selvagem, vamos falar, vindo à tona, assim, e ver essa vontade realmente de ler o livro. Daí fui lá, comprei, e falei, nossa, acho que chegou realmente esse momento desse mergulho, né? Só que eu comecei a ler e eu falei, nossa, só assim, falei, nossa, é muito forte. Eu acho que eu preciso de, né, de um suporte aí. Daí falei, Renata, compra o livro, irmã. Vamos ler junto, porque eu acho que vai trazer muita coisa. Eu ainda estava na introdução e já estava sentindo a coisa, né? Para ser compartilhada, né? E daí a Renata comprou o livro e Sim. falei, não, vamos ter Só que eu essa falei, esse troca. livro, Júlia, eu sei desse livro, Júlia. Esse livro não é uma leitura isolada, a gente não, a gente tem que ter um grupo. Ai, Rê, vamos fazer um grupo a gente, vamos ler junto. Quem que a Aí, gente vai, né? as duas, assim, em sintonia master, as duas, assim, Bruna, 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 pelo amor de Deus, é a Bruna para Maravilhosa. ser. E eu já participei, né, Bru, dos outros grupos de leitura, Uhum. mas esse, de fato, a já gente, dá para sentir como vai ser especial, né? com certeza, eu acho que também o que eu sinto, e você falou aí, Bru, essa questão da mulher selvagem, dela realmente ativar ou se despertar aqui em São Paulo, sabe, no dia a dia. Não fica, senão eu Exato. sentia que ela estava muito distante, sabe? Eu até dei um nome para minha, que era Lia. Eu chamo Júlia, né? Eu cortava e falava, a Lia. A Lia tá lá Maravilhosa. só na cachoeira. A Lia. E eu falei, não, gente, a Lia ela tem que estar aqui. Ela não pode só estar lá, porque parecia que ela às vezes sumia aqui no meu dia a dia. Uhum. E daí eu comecei a falar, gente, a Lia ela tem que voltar. Ela tem que estar no dia a dia, né? Aqui em São Paulo, no meio da cidade. Então, acho que Isso. pode ser né, um reencontro, uma reconexão com ela, não só lá, né, quando eu estiver Na na cachoeira. cachoeira, né, trazer ela para perto. Mas também quando estiver na cachoeira, é o que eu falei para a Júlia, né? Nossa, quanto tempo, né? Quantas vezes eu não entrei em cachoeira sem ter a real consciência do que é um banho de cachoeira. Então, assim, acho que também a maturidade também começa a trazer muito esse lugar, né? E esses rituais que você mesmo colocou, até na escrita ali, antes da gente entrar no grupo, eu falei, é isso. Então, a gente já trazer isso para o nosso dia e uma leitura com abrindo essa consciência, trazendo mais frente, só vai agregar, assim, de verdade. E eu, achei engraçado e curioso, porque agora você falou do tipo, é um mundo de sentir, de despertar nossa intuição, então de seguir a nossa intuição, aí você falou uma palavra
que eu falei, nossa, eu escrevi uma, a Júlia outra. Ou seja, a Júlia escutou de uma forma ou de outra. Olha como eu tô bruxa. Eu escutei você falar assim, a intuição, o nosso fogo. E eu olho aqui para o lado da Júlia, o nosso flow, e desenho um negócio assim. Então, eu estou no fogo, e a Júlia está no flow, e tudo se conversa, entendeu? Olha que É maravilhoso. exatamente sobre isso. Este livro é sobre isso. É como chega para cada uma. Eu não quis nem corrigir. Talvez você tenha falado flow, mas para mim é fogo, e vamos com esse fogo também. É isso, gente, exatamente. Você pegou exatamente o espírito da coisa, Rê. Esse livro é isso. Ele não existe certo e errado aqui, tá? E aí o que a Bru falou ali, eu achei muito interessante também, que eu acabei não comentando. Será que eu tô lendo certo? Será que eu tô tirando o real significado? Gente, o real significado é aquilo que significa para você. Então, por que ler em grupo? Não é sobre, porque na verdade eu entendi errado. Não, é sobre você trazer o seu fogo e a Ju trazer o flow. E a gente, olha, pode ser tudo. Me pegou mais o fogo, me pegou mais o flow. É o que eu preciso ouvir naquele momento, é o que eu preciso ler, é a mensagem que precisa chegar para mim. Por isso que, como a Bru falou, e como eu tinha comentado antes, cada vez que você lê, vai ser uma mensagem. Talvez a primeira vez que você leia vai ser fogo, na segunda vai ser flow. Porque é o que você precisa escutar naquele momento para seguir os próximos passos do seu caminho, entende? Por isso que eu falo que é um livro vivo, é um livro que tem energia, ele sabe? É isso, olha que maravilhoso. Vocês conseguiram resumir a ideia do negócio. Maravilhosos, amei. E é uma honra estar aqui, eu adorei. Obrigada, Bru, a gente que Obrigada, agradece. a gente está muito feliz. Muito. Muito bom, Obrigada. legal, adorei. Quem mais, gente? Quer Não compartilhar? quero estender muito, né? Porque já tá dando aí quase 1 hora mesmo. E eu também não tô em São Paulo, enfim, viajei agora no final de semana, então a família tá esperando para ir para não sei aonde, enfim. Mas bem rapidamente também, eu queria só complementar tudo que já foi falado aqui. Eu acho que eu, especialmente, né? Eu sou amiga da Rê, amigona, Rê, queridíssima, adoro ela. Trouxe mais uma aqui, que é a Andréia, que está aqui também quietinha. Que Que eu acho legal. que tem muito a ver também com esse tema, a gente já tinha falado algumas vezes. E é engraçado, porque tudo que eu estou falando está bem conectado com tudo que eu estou vivendo ultimamente, assim, né? Então, eu estou com 41 anos, tenho um filho de 8 anos, estou passando aí por vários questionamentos, enfim, de vida, de carreira, de tudo, né, e tudo mais. E coincidentemente, esse ano está sendo um ano de grandes encontros, de grandes grupos, assim, né? Que fazia muito tempo também que eu não participava. Então, eu estou conseguindo, de certa forma, me reconectar com muitas coisas que estavam adormecidas há muitos anos e está voltando. Quando a Rê me mandou o convite, ela falou que vai ter esse grupo e tal, eu acho que você tinha que estar. Nossa, eu nem pensei 2 vezes, porque esse é um livro também que eu sempre tive muita vontade de ler. A versão que eu tenho é uma versão muito antiga, da minha mãe. A minha mãe me deu esse livro, acho, 1000 anos Gente, que atrás. Assim, especial. bem o primeirão, assim mesmo, sabe? Depois eu até mostro, até não trouxe, acabei viajando, eu esqueci de pegar. Então é um bem antigo, uma versão bem antiga. E ele fica lá na minha prateleira, e eu sempre olho para ele, assim, sabe? Eu falo, não, uma hora eu vou encarar esse livro. Então, quando veio esse negócio, eu falei, gente, é agora! Chegou o momento de eu ler esse livro. E várias vezes eu já, né, tentei de começar, e aí foi, e acaba sempre que ele não chegou. Então, eu falei, não, agora é o momento da gente ler esse livro. E eu achei muito especial isso, de ser vários encontros, da gente poder conversar, porque o que eu mais amo são essas trocas, né? Então, eu acho que é muito rico mesmo. E eu estou, inclusive, num outro grupo de livros, também de mulheres e tudo mais, mas é com uma outra proposta, completamente diferente. Assim, né? Então, eu estou assim, muito, muito feliz mesmo, e vou me empenhar muito, porque eu acho que é muito especial e é muito potente isso, assim, quando as mulheres se reúnem para discutir uma coisa do feminino, uma coisa que é nossa, que é pra gente, né? Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite, viu, gente? Eu estou muito... Que legal. Nossa, eu estou emocionada, gente. Seja muito bem-vinda, Fê, é um prazer ter você por aqui. E é justamente isso, assim, esse livro é um livro que, se vocês procurarem, tem milhares de grupos de livro falando desse livro, né? E todos são maravilhosos, mas é da gente sentir, assim, onde é que está o nosso lugar, Onde é o nosso né? lugar, exatamente. Onde é que eu me conecto, onde é que a energia está me chamando. É sobre isso, assim, é sobre ter mais um ponto para quem sentir
de reconexão consigo mesma num grupo que te acolha, que faça sentido para você e que a energia seja a sua energia, né? Então, que bom, muito feliz de você estar Muito aqui, Fê. obrigada. Seja bem-vinda, muito prazer. Prazer. Muito bom, muito bom. Alguém mais quer falar? Não, estão de boa? Bom, rapidinho então. Eu sou a Luana, Ai, eu tô Lu. extremamente feliz, entusiasmada de estar aqui. É a primeira vez que eu entro num grupo de leitura. Ouvindo todas vocês falando, gente, eu venho numa busca, né, dessa conexão comigo, de um autoconhecimento e tal. Comecei agora, então, agora, Então, assim, eu acho que com vocês, pelo que eu estou ouvindo, e com o livro, vai ajudar eu a aumentar o meu sinal de Wi-Fi com essa conexão, entendeu? Tô ela precisando. Então, É estou isso. bem feliz, assim, estou bem empolgada. Então, a expectativa aqui tá, acho que vai me ajudar muito. Muito Que legal. máximo. Muito feliz de ter você aqui, Lu. Acho que vai ser muito bacana para o seu processo. A Lu também já é minha cliente, assim como a Clara. Vieram também de indicações de outros clientes. Então, assim, a gente está numa egrégora muito, muito bacana. Assim, vai ser muito, muito legal. Estou muito empolgada. Vamos ver se mais meninas vão entrando, né, ao longo tem 30 lá no grupo, mas a gente sabe que sempre, né, assim, cada uma tem o seu horário. Então, por isso também eu quis gravar, para deixar para quem quiser assistir depois, para sentirem, né, se faz sentido voltar. Vocês também fiquem bem à vontade, tá, gente? Fui no primeiro e aí eu vou ter que ir em todos. Não, fiquem à vontade, né? Cada uma no seu tempo, cada uma na sua rotina. É literalmente um presente meu para vocês, essa oportunidade aqui, esse espaço, e que não necessariamente precisa ser agarrado, né? Acho que cada uma vai sentir, esse encontro eu não tô a fim de ir, ou esse aqui eu não vi ainda, não quero, vou esperar para ver a gravação, fiquem muito à vontade. Mas, obviamente, são todas sempre muito bem-vindas a estarem aqui ao vivo comigo. Essa troca eu acho muito bacana, essa energia Ai, Rê, fofa, você! Então, ela tá mandando um monte de coisinhas. Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu espero vocês. Então, eu vou dar a data do próximo encontro, que eu não dei. Depois eu vou soltar lá no grupo também, tá? Mas vai ser final de outubro, para dar tempo de todas lerem. Poxa! Acabei de ver. Que pecado. A Islane, uma moça do grupo, me mandou um WhatsApp dizendo que não estava conseguindo entrar. Só fui ver agora. Mas tá, depois eu mando para ela. Então, vamos lá. Que dia vai ser o nosso próximo encontro? Deixa eu pegar aqui. Já botem no calendário de vocês. Dia 25 de outubro. No sábado, às 8h30 da manhã, tá? Aí, assim, esse foi um encontro mais mais papo e tal, no próximo, como é que vai funcionar? A ideia é que eu já abra, eu até tentei hoje pôr uma musiquinha, né, no início, mas não fui feliz, não consegui conectar o negócio, mas eu vou preparar melhor nos próximos para a gente entrar e ter um momentinho, assim, de silêncio e de conexão com a gente mesma. Enquanto todo mundo vai entrando, eu vou só deixar a musiquinha rolando pra gente entrando no clima. Se vocês quiserem acender uma velhinha, trazer o chazinho, entrar nesse clima, porque a ideia é que seja um momento de autocuidado, tá? Para todas nós. Então, que a gente esteja presente aqui e com a energia, com a vibração legal. Boa, Fê. Uma vibração legal pra gente compartilhar, tá bom? Então, introdução e capítulo 1, La Loba. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham, enquanto o chat lá do grupo estiver fechado, vocês podem me mandar no privado, tá? Quem já é meu cliente já sabe que tem acesso direto, as meninas também já sabem, mas é só para vocês se sentirem super à vontade. Andréia e Sabrina, nem abri para vocês falarem, mas assim, fiquem à vontade depois para me mandarem mensagem no privado também, se vocês quiserem compartilhar como foi, o que vocês sentiram, qual a expectativa de vocês, tá bom? Oi, até. Ô, Bru. Pode, claro. Depois dessas falas maravilhosas aí, abri a câmera descabelada, sem maquiagem, de pijama. Linda, maravilhosa. Mas assim, só queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, eu tô muito empolgada. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Assim, eu fiz 40 anos há 15 dias, tem muita coisa aqui dentro, assim. Como eu disse, eu tentei ler o livro, não fui feliz, mas o livro também fica na minha estante, eu olho para ele todos os dias.
eu falava, não, eu preciso ler um dia vai dar certo. E acho que foi tudo perfeito. Agradeço muito, Fê, você também maravilhosa por ter me chamado. Estou muito feliz, muito empolgada e queria te agradecer muito, viu, Bruna? Obrigada. Ah, imagina, eu que agradeço a presença aqui. Vai ser muito, muito legal. Obrigada por estar aqui também, André. Que legal. E a Sabrina ligou a câmera também agora. Sabrina, me conte quem você é. Oi, tudo bem? Também estou aqui descabelada. Não tem problema, gente, é isso. Eu vim para cá a um convite da Renata. Renata, minha amiga linda do coração. A gente teve um encontro muito profundo numa temporada de teatro, que acabou agora no começo de setembro. Aquele que eu fui assistir? Foi! Você vai assistir? Que legal! Maravilhoso, amei demais, muito legal. E a gente teve um encontro de almas, assim, acho que foi uma coisa assim, que eu não sei explicar, meio místico mesmo. E quando ela falou desse livro para mim, eu falei, eu não acredito, né? Meu psicólogo falou que eu tinha que ler esse livro várias vezes. Um psicólogo homem? Psicólogo homem. Ai, que maravilhoso! Ele é maravilhoso. Esse livro. Ele me indicou e ele sempre fala, você tem que ler esse livro, você tem que se libertar, enfim. E aí quando a Rê falou, vai ter um grupo de mulheres, assim, você tem que fazer parte da sua cara. Falei, tem tudo para dar muito certo, eu estou muito feliz, eu acho que é isso, assim. Quanto mais mulheres se reunirem e se encontrarem e se descobrirem e a sua essência, né, a mulher selvagem que mora dentro de você, eu acho que é isso, assim. Então, estou super feliz, amei esse primeiro encontro, acho que tem tudo para dar muito certo. Que legal, seja bem-vinda. Maravilhosas, muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo. A gente agradece. Valeu. Beijo, gente. Obrigadão, beijo. Tchau, até a próxima. Beijo. Bom fim de semana. Tchau.